Galera que acompanha o futebol comigo, beleza? Vamos falar ainda a respeito dessa derrota de ontem, né, desse passeio de ontem do Palmeiras para cima do Vasco. Ver como é que terminou a tabela, né? Como é que está a tabela de momento. O Vasco ainda vai ter alguns confrontos ali diretos, né? Para poder lutar contra a sua permanência, né, na elite do futebol brasileiro. Também vamos deixar aí o videozinho do Lamáquia falando a respeito aí. Ele que estava lá ontem, né? Isso deu o que falar. Tirou fotos ali, ele, Leila Pereira e tudo mais. Comentou já a respeito dessa questão aí da SAF, que tá só esperando ali a justiça, no caso, liberar o leilão para ele poder ir lá comprar e transformar o Vasco da Gama. Olha que ontem ele viu de perto, né, cara? Uma coisa você vê pela televisão. O cara quase não aparecia, quase não tinha foto, não tinha imagem, nem a voz a gente, né, tinha escutado a bordo do Lamac aí. E ontem ele apareceu. E ele viu de perto, né? É. Ainda bem que ele falou isso antes do jogo começar, né? Transformar. Acho que se ali no início do jogo ele falou antes mesmo da bola rolar. Ele tinha falado em transformar, meu amigo. Acho que depois de ver a partida ontem ele deve ter visto, olha, realmente haja dinheiro, hein? Porque vamos precisar injetar muita grana pra poder transformar esse time aí, tá? E vamos trazer números. Beleza? Então você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo à família VulgoFut. Vem fazer parte da família VulgoFut aqui, o canal que mais cresce dentro do YouTube, falando de Vasco da Gama, tá? Então assim, por mais que a gente esteja aqui juntando os cacos pela milésima vez, não sei, né? Dessa moral e ajuda esse vascaíno aqui a crescer dentro dessa plataforma. E vamos falar de Vasco da Gama, o time que mais estressa no Brasil, beleza? É o seguinte, terminou aí a rodada de Brasileirão. O Vasco ontem perdeu para o Palmeiras por 4-1. Eu comentei ontem no vídeo de pós-jogo, se não assistiu, assistir lá, poder também dar essa moral aqui pro amigo, tá? Eu falei que não dá pra ficar se prendendo, embora seja o líder do campeonato, só pelo fator de ser o Palmeiras. Porque o Vasco recentemente também fez alguns confrontos. Por exemplo, na rodada anterior de Brasileirão, tinha enfrentado o Santos e também perdeu. Bem parecido, né? Jogou bem uma parte do jogo, mas depois, nos mesmos cochilos, nos mesmos erros, né? Acabou ali o Santos aproveitando as oportunidades. Foi letal, 3-0. Mesma coisa no jogo do meio de semana, que o Vasco goleia o Olímpia, mas vale a pena lembrar também que o Vasco perde um caminhão de chances. E a gente fica perguntando, olha, isso pode dar ruim. Mas contra o Olímpia, foi um enredo diferente. O Vasco saiu atrás, conseguiu reagir, né? E depois já de ter reagido, tem chance de ampliar, mas depois consegue ainda aumentar ali o placar e termina 4-1. No jogo de ontem, contra o líder do campeonato, algo também muito parecido. Faz um bom primeiro tempo, tem algumas chances reais de sair no gol, a mais clara com o Devery e também com o Thiago Mendes, tá? Não aproveita, e já com 1 minuto e não sei quantos segundos do segundo tempo, né? Ali no fator decisivo do jogador do Palmeiras, o Palmeiras abre o placar. E aí, depois disso, você já sabe, né? Sei lá, eu acho que tomou 3 gols em 8 minutos. Algo absurdo, né? Bom, e aí eu vou pegar aqui, ó. Confira os próximos 5 jogos do Vasco da Gama, né? Quarta-feira agora, Copa do Brasil. O Vitória que também vem de derrota no Brasileirão, ainda mais no Clássico. Jogo esse que muito provavelmente vai ser em São Januário, tá? Bom, aí depois o próximo jogo, contra o Cruzeiro no Brasileirão, tá? É o sábado, 9h20 da noite. Depois, contra o Vitória de novo. E depois um Clássico contra o Fluminense. E depois a gente sai também para poder jogar fora contra o Grêmio. Tá beleza? Esses são os 5 próximos jogos do Vasco. Bom, e aí também tem outro fator aqui. Nesses jogos restantes aí, desse retorno de Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda vai fazer 6 confrontos em tese diretos ali ainda contra a rapaziada que tá da parte de baixo da tabela. Lembrando que do 12º para baixo, tá tudo em aberto ainda, galera. Tá tudo em aberto ainda. O Vasco, eu peguei essa aqui lá na Arena Cruz Maltina, tá? Mas é do Arena Cruz Maltina, mas eu peguei no Net Vasco. O Vasco ainda terá 6 jogos contra adversários da parte de baixo da tabela. Bom, o Vasco vai enfrentar ainda o Grêmio, o Coritiba, o São Paulo, o Remo e o Internacional. Beleza? Contra Grêmio e São Paulo, o Vasco joga como visitante. Lembrando, o São Paulo não tá na zona do rebaixamento, mas o São Paulo já não vence há bastante tempo. Também vou trazer aqui números dos times que estão ali, né, que já não vence há algum tempo. Esses jogos podem ser considerados finais? Deixa nos comentários. Jogos contra Coritiba, Grêmio, Coritiba, São Paulo, Remo e Internacional. Contra Coritiba acho que vai ser em casa. Contra o Remo também vai ser em casa. E contra o Internacional vai ser em casa, tá? E contra o Vitória também em casa. Sendo que contra o Vitória é o jogo na última rodada. Tomara a Deus que não tenha a Batalha de São Januário, que eu não aguento mais se todo ano é uma batalha diferente. Acho que no ano passado não teve, né? Mas tomara que não seja a Batalha de São Januário, tá? Porque esse jogo contra o Vitória é na última rodada. Tomara que até lá eu já consiga ter saído de toda essa situação. Bom, e aí a tabela tá assim, né? O Vitória é o 12º com 29 pontos. O São Paulo é o 13º com 27 pontos. O Santos é o 14º com 26 pontos. O Grêmio é o 15º com 25 pontos. O Internacional
é o 16º com 25 pontos também, tá bom? Mirassol, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento, 24 pontos. Remo, 23 pontos. E o Vasco, 22 pontos, o vice-lanterna. A Chapecoense, por incrível que pareça, venceu no campeonato, 14 pontos, tá? E aqui tem o seguinte, o Mirassol conseguiu um empate contra o Santos, tá bom? Vou pegar aqui por rodada. Vamos pegar a rodada como tudo aqui, ó. O Fluminense venceu no sábado o Remo, um resultado que até de certa forma ajudou o Vasco, tá? O Internacional ficou no empate com o Atlético Mineiro em 0-0. O Cruzeiro venceu o Flamengo. O Vasco, o Palmeiras goleou o Vasco, tá? E o Bragantino venceu o Grêmio. Então, você vê aí, ó. Resultado aí bom do Grêmio, do Vitória também, que o Vitória perdeu pro Bahia, tá bom? Jogando em casa. O Santos, né, ficou no empate com o Mirassol. O resultado acabou sendo ali bom em tese, né, também. A Chapecoense venceu o São Paulo e o Coritiba venceu o Corinthians. Beleza? Hoje ainda tem um jogo ainda pra poder encerrar aí essa rodada de Brasileirão. Beleza? Outro fato também interessante aqui, ó, é que o Palmeiras perdeu apenas um jogo nas últimas 26 partidas, né? São 19 vitórias e 7 empates em casa no Campeonato Brasileiro. Aí até vem aqui destacando, né? Não dá pra ficar só pegando nisso, né? Porque eu falo, o Palmeiras é um time diferente, muito mais investimento, etc. Mas é a forma como perde, né, cara? É uma forma sempre vexatória. E ontem ficou escancarado que alguns jogadores já não dá mais pra poder vestir a camisa do Vasco. E aqui não é sobre Pedro Emanuel, não é sobre Pedrinho, né? Embora o Pedrinho não tenha, ele seja quem pode resolver algumas coisas ali. E o Pedro Emanuel é o cara que manda o time a campo. Mas quando você vai ver ali nas mexidas, cara, fica muito escancarada a diferença. Por exemplo, contra o Santos, é um time bem parelho ali, os dois. Mas o Santos, mal ou bem, ainda tem o Neymar, tem o Gabigol, né, o Gabriel Barbosa, que não vai perder as mesmas chances que o David perde, que o Spinelli perde, entendeu? Mesmo ele, né? Acho que ele tem um dos artilheiros lá do Santos na temporada, o Gabriel Barbosa lá. E ele marcou gol contra o Vasco. Ele perdeu uma, na outra ele fez. Os nossos atacantes não faz gol, pô. Eles não são decisivos, entendeu? E contra o Palmeiras piorou. Porque você vê ali na mexida do segundo tempo, entrando Nuno Moreira. Porra, parece que entrou dormindo em campo. Aí entrou os meninos entraram bem. Riquelme e o Avelar. Show de bola. E Nestrosa, que até fez uma jogadinha ou outra, né? E quando é pro Nestrosa meio que dá um levante, né? Que ele deixou o Nuno cara a cara. O Nuno vai lá e perde gol. Aí fica difícil, entendeu? Aí você vê do outro lado entrando Felipe Anderson, John Arias. Aí não sei mais quem entrou lá, mas entendeu a diferença? É complicado, cara, é muito complicado. Mas não dá pra ficar só se prendendo nisso. E aí, o Nils Colina aqui veio trazendo aqui, ele tem meio que tenta passar aqui uma fase de incentivo, né? Pô, ó, hora de juntar os cacos após mais uma derrota humilhante no Brasileirão e voltar a apoiar. Daqui a 2 dias temos um jogo decisivo. Eu sei que o momento é péssimo, mas não tem nada perdido. Os times lá de baixo ainda não estão, ainda não está se desgarrando. O pulso ainda pulsa. Então, ou seja, tentando passar uma mensagem aqui positiva de incentivo, que é o que nos resta, cara. É o que nos resta. Por mais que a gente fica aqui cobrando e tudo mais, mas, cara, a gente não entra em campo. Sabe, a gente tem que apoiar, a gente tem que visar também essa questão aí que envolve todo esse embrolho da SAF do Vasco, que estão tentando atrapalhar de todas as formas. Isso aqui a gente tem que visar, acho que nesse momento, tá? Eu vou comentar a respeito disso daqui a pouco quando deixar o vídeo do Lamac aí. Mas aí ele até trouxe aqui, ó, o Nils Colina, ó, situações dos times do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tá 10 jogos sem vencer. O Santos, de 10 jogos, teve 3 vitórias nos últimos 10 jogos. O Grêmio, 2 vitórias nos últimos 10 jogos. O Internacional, 1 vitória nos últimos 10 jogos. E se eu não estiver enganado, essa vitória aqui do Internacional foi aquela goleada lá contra o Vasco, tá? Se eu não estiver enganado. Mirassol, 3 vitórias nos últimos 10 jogos. Remo, 3 vitórias nos últimos 10 jogos. Então, ou seja, como eu falei aqui quando deixei na tabela pra vocês, tá tudo embolado ainda, tudo embolado. Mas o Vasco também precisa fazer sua parte, né? Eu acho que o Vasco tem que tratar os jogos como em casa, como uma prioridade tremenda. Vencer pelo menos um joguinho aí, né? Um joguinho desse retorno aí, tá? Jogando fora de casa, que o Vasco é um dos piores é um dos piores visitantes, tá? Acho que o Vasco nem venceu ainda como visitante. Pra gente poder ver essa situação aqui. E é isso, cara. É a situação bem delicada. Acho que o pior de tudo é você ver jogadores ruins. Você também vê jogadores que parece que estão dormindo dentro de campo. Jogador que não se esforça, que não corre atrás, que é o caso do Nuno Moreira. Que isso mata o torcedor. Isso mata o torcedor, tá? Isso mata demais o torcedor. E demonstrar um poder de reação. Vai ser muito difícil o jogo contra o Cruzeiro. O jogo contra o Cruzeiro não vai ser um jogo fácil, tá? O Cruzeiro aí tá vindo embalado aí. Cruzeiro, a gente não sabe se vai mudar o time titular, porque o Cruzeiro também tá muito focado aí nessa Copa do Brasil aí. O Cruzeiro é um dos candidatos aí, junto com o Palmeiras. Mas assim, eles vão vir também com chances reais de querer pontuar 3 pontos aqui em São Januário. E eles acabaram de vencer o Flamengo lá. Mas não acho impossível, tá? Não acho impossível. Bom, eu vou deixar o vídeo aí do Lamac aí falando. Lá antes mesmo de rolar a partida ontem, ele comentou ali, foi perguntado, ele tirou as fotos, ela junto com a Leila, junto com outro sócio dele lá também.
junto com a Admar Lopes, né? Um vestindo a camisa do Bahia, tava vestindo a camisa do Vasco. E, enfim, eu vou deixar aí quando perguntado a respeito dessa situação da SAF aí do Vasco, tá? E eu já volto. Ô Marcos, tudo bem? Como é que tá esse processo agora da venda da SAF? Como é que tá a situação? A gente está esperando a justiça liberar o leilão para a gente poder transformar o Vasco. Por hora é isso que eu posso lhe dizer. Bom, é isso, né? Fala aí do Marcos Lamáquia, futuro investidor e dono da SAF do Vasco, né? Esperando a decisão da justiça para liberar o leilão, né? E transformar o Vasco. Transformar o Vasco. Isso aí já foi o suficiente para as redes sociais, ó, vir abaixo. Né? Muitos comentários. Muitos comentários. Até falei aqui, né, no decorrer do vídeo aí que se ele viu o jogo de ontem, ele viu que realmente vai precisar transformar esse time aí, que brincadeira. Haja dinheiro, hein? Vai ter que meter ficha, Marcos Lamáquia. Porque o Vasco precisa de... O Vasco tá carente em todas as posições. É algo assim impressionante. Óbvio, né? O investimento vai muito além só do campo, né? É transformar mesmo o Vasco num clube. Né? Num clube assim de verdade. Num clube que esteja esteja no presente, né? No presente, visando o futuro. Que não esteja ainda agarrado ao passado. Parece que o Vasco ficou no passado, né? Isso que a gente tá vendo aí, talvez é o que sobrou. E só não piorou porque o Vasco tem uma imensa torcida, né? É porque eu disse que não se desfez. Inclusive eu até vi aí um post aí de uma página aí, né, perguntando se o Vasco fosse rebaixado de novo, se o Vasco poderia ainda ser considerado um time grande. Olha só que loucura. Porque nas principais ligas, nunca nenhum clube caiu tantas vezes, né? Então assim, aí quando você vê, do outro lado, as críticas, né? As críticas a esse investidor, a tudo que tá ali em torno, falando dos interesses, conflito de interesse. A gente que é torcedor do Vasco, a gente não tem que cair nessa pilha. A gente tem que torcer para que seja vendido mesmo. O Vasco tem que ser vendido pro Marcos Lamáquia. Porque ele tá interessado em comprar. Não é só que ele é um possível comprador, ele quer comprar o Vasco. Ele quer comprar o Vasco. Ele quer transformar o Vasco da Gama. Então quem tem que estar preocupado com isso é os vascaínos. Então se você vascaíno tá caindo no papinho furado de conflito de interesse, meu amigo, então me desculpa. Você merece o Vasco que jogou ontem. Você merece o Vasco que perdeu na rodada passada pro Santos. É esse Vasco que você merece. Porque se tem um cara bilionário querendo comprar o seu time, transformando, já deu todas as garantias em contrato, vai pagar as dívidas do clube, vai injetar dinheiro, vai transformar o clube, não só no time principal ali no campo de bola, mas também em tudo que faz um clube ser grande, e você tá contra isso, caindo nas falácias, né? Caindo nas falácias que você ouve por aí, que todo mundo, né? Todo mundo age corretamente. Todo mundo é correto no futebol brasileiro. É impressionante, né? Todo mundo é correto. Na vez do Vasco, tudo tem que ser, ó, isso aqui. Mas lembrando, não tem nada de errado. Não tem nada... O Vasco, né? O Lamáquia tá fazendo tudo conforme a lei. Então, assim, a gente tem que comprar sim essa briga, cara. Porque senão é isso que a gente vai ver. Porque os mesmos que falam, né? Que ficam trazendo diversos argumentos, são os mesmos que ficam zombando da gente, porque a gente tomou essa pecada ontem, do Palmeiras. Na rodada anterior tomou essa pecada do Santos, entendeu? Se o Vasco ganhar ontem, já teria outros argumentos. Como já tá tendo que o Vasco ter perdido. Né? O Vasco perdeu porque o Vasco é ruim. Mas se o Vasco ganha, tem outros argumentos. Então assim, se você quer ver o seu time de novo voltar a ser campeão, voltar a disputar, a nunca mais entrar pra uma partida contra o Palmeiras, contra a Santos, seja lá contra quem for, isso tudo custa dinheiro. Não meter ficha, se não meter dinheiro não vai, irmão. Futebol é dinheiro. Tudo é dinheiro. Não adianta. Entendeu? Não adianta só ter boas intenções. Tem que meter ficha. Tem que meter dinheiro. Se não tiver dinheiro, irmão, não vai. O negócio não anda. Senão você vai ver os mesmos atacantes vestindo a camisa do Vasco, os mesmos zagueiros, os mesmos de sempre. Pegando o jogador para tentar recuperar ou fazendo apostas, em vez de ir lá e trazer algum destaque. Se não tiver dinheiro, não vai. Ele vai vir, vai meter um time bilionário? Não, mas ele vai reconstruir. E até para reconstruir, precisa ter dinheiro. Precisa ser competente. E Marcos Lamáquia é. Então assim, tô vendo muitos vascaínos aí caindo nesse papinho furado. Né? Porque contra o Vasco, todo mundo, todos os olhos tá virado pro Vasco agora. O Vasco é a única SAF do Brasil? O Vasco é o único clube em recuperação judicial no Brasil? Além de ter clubes que não estão nem em recuperação judicial e vivem gastando o que não tem, tem outros que também estão em recuperação judicial e não tem todo esse holofote em cima. Por que será? Só em cima do Vasco. Então assim, né, você não pode comprar essa ideia. Pelo contrário, você tem que torcer para que o mais rápido possível isso seja logo vendido.
Entendeu? Essa é a minha humilde opinião, porque eu já tô vendo também muito disse-me-disse de torcedor, cara. E me desculpa. Se você é contra isso, você vai ver o Vasco de ontem. O Vasco contra o Santos. O Vasco que não venceu uma única partida sequer como visitante ainda no Campeonato Brasileiro. É esse que Vasco você vai ver. Daqui a pouco aí você vai estar vendo, sabe o quê? A Batalha de São Januário na última rodada contra o Vitória. É esse tipo de Vasco que você quer ver? A Batalha de São Januário. Já teve diversas batalhas, né? Vai ter agora a Batalha de São Januário. Vasco e Vitória. Na última rodada do Campeonato Brasileiro. Quem vencer permanece. Se o Vasco vencer, continua. É isso que você quer ver? Bom, não tô falando que é culpa do torcedor não, tá? Pelo amor de Deus. Tô só comentando. Porque estão trazendo um monte de narrativas para que esse negócio não vá pra frente. E eu e você sabe que o futebol hoje custa caro. Custa dinheiro. Se não tiver ficha, não vai pra frente. Comenta o que você acha a respeito disso tudo. Tô metendo no meu pé, valeu? Fiquem com Deus. Boa segunda-feira. Fui!